Olá, boa tarde. Hoje é o dia da implantação da República, assinala-se no 5 de outubro e vamos olhar esta realidade com uma outra que assinala também o seu centenário. Falamos das aparições em Fátima e queremos sublinhar uma investigação que conjuga estas duas realidades. Temos entre nós o seu responsável, Licínio Lima, com quem iremos conversar dentro de minutos. Para já avançamos com os temas que marcam a atualidade religiosa. Fátima e os jovens estiveram no centro da audiência pública desta semana, no Vaticano. Um sínodo dos jovens antes do sínodo dos bispos sobre os jovens. O Papa quer alargar as fronteiras da Assembleia Consultiva de 2018. Desidero annunciare che dal 19 al 24 marzo 2018 è convocata dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi una riunione presinodale a cui sono invitati giovani provenienti dalle diverse parti del mondo, sia giovani cattolici, sia giovani di diverse confessioni cristiane e altre religioni, o giovani non credenti. Esta iniciativa responde ao desejo já manifestado pelo Papa Francisco de envolver o maior número de pessoas na preparação da próxima Assembleia Sinodal, marcada para outubro de 2018, com o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. La Chiesa vuole mettersi in ascolto della voce, della sensibilità, della fede e anche dei dubbi e delle critiche dei giovani. Dobbiamo ascoltare i giovani. Per questo le conclusioni della riunione di marzo saranno trasmesse ai padri sinodali. Na audiência geral, o Papa voltou a evocar o centenário das aparições de Fátima, em particular o pedido de recitação do Rosário. Voglio ricordare che 100 anni fa, a Fatima, in ciascuna delle sue apparizioni, la Madonna chiedeva: vorrei che ogni giorno pregate con il Rosario. Rispondendo alla sua domanda, preghiamo insieme per la Chiesa, per la sede di Pietro e per le intenzioni di tutto il mondo. Preghiamo per la conversione dei dubbiosi, per quanti negano Dio e per le anime del Purgatorio. A voi tutti che pregate il Rosario, benedico di cuore. Neste encontro semanal, o Papa desafiou os católicos a serem missionários da esperança, apresentando como inspiração a figura de São Francisco de Assis no dia da sua festa litúrgica. O turismo religioso deve apontar sempre para a experiência de Deus. O desafio parte do responsável pela pastoral na Diocese do Algarve. Portugal está na moda e o mundo foi consultar o mapa para perceber onde se encontra o pequeno país de que se fala. Os turistas chegam em grande número em busca de uma experiência de clima, cultura e hospitalidade. Mas esta experiência que junta culturas e povos tem de ser sustentável e promover o desenvolvimento local. Foi nesse sentido a reflexão proposta pela Igreja para o Dia Mundial do Turismo, que se assinalou recentemente e que a atualidade demonstra ser uma prioridade perante o aumento abrupto dos que chegam. Penso que nós, a certa altura, não fazemos uma boa gestão do turismo. E aí é importante que nós façamos uma boa gestão do turismo. E tem que haver um equilíbrio entre o direito das pessoas que estão e, naturalmente, a realidade daqueles que chegam e que nos vêm visitar. Referiu-se ao exemplo de Lisboa e podíamos falar do Porto, se calhar as grandes cidades, mas nós estamos a assistir a um fenómeno que aí sim são as autoridades nacionais que têm que cuidar e que têm que, digamos, que redimensionar. Lisboa ou Porto são hoje um dos grandes destinos mundiais, com tudo o que isso significa de bom para a economia, mas também de ameaça à preservação da cultura local.
quando se trata de, com base na legislação atual, quando se trata de fazer obras em casas degradadas de alguns dos nossos bairros típicos, e muitas vezes com esse pretexto de que se quer fazer obras, e portanto se move uma ação de despejo, e hoje a lei permite exatamente isso mesmo, se move uma ação de despejo, mas depois não é para realojar as pessoas, mas sim para transformar em alojamento local, ou, pronto, no fundo para servir a realidade turística. Naturalmente estamos aqui a criar anticorpos, estamos aqui a criar situações de injustiça e estamos aqui a descaracterizar os próprios bairros. Aliás, estamos aqui a prejudicar o turismo, porque no fundo estamos a tirar-lhe aquilo que é genuíno, porque aquilo que se pretende oferecer aos turistas é aquilo que cada facto, cada bairro ou cada realidade tem para oferecer. Acolher quem chega é importante, mas não se pode sobrepor aos interesses dos locais. A sustentabilidade radica nessa noção. Não podemos esquecer os que estão, os que vivem, os que são de sempre. Portanto, diria aqui uma perspectiva dupla que tem que ser naturalmente empreendida neste trabalho com o turismo, porque se há pessoas que vêm e têm que ser acolhidas, há pessoas que estão e não podem ser esquecidas. Onde há encontro de culturas, há espaço para a presença da Igreja, que, sendo a principal detentora do património no nosso país, não pode ficar indiferente aos que chegam. O turismo religioso é uma das vertentes que registram maior crescimento. Devemos, sobretudo, cuidar dos espaços celebrativos, mas que hoje também muitas vezes é fruído na perspectiva cultural e, portanto, penso que é uma oportunidade também esta nossa hoje, olharmos com outro olhar, de facto, para o turismo religioso e, sobretudo, os espaços onde ele se realiza, podermos requalificá-los. É um primeiro aspecto. E oferecê-los às gerações futuras e aos visitantes futuros, também com uma outra capacidade de acolhimento. Este é um desafio que ganha relevo em diversos pontos do país. A Sul, a Diocese do Algarve, reabilitou diversos espaços celebrativos em Tavira, que agora estão de portas abertas. Nós temos que saber aproveitar o que temos como riqueza espiritual de longos séculos de vida cristã e apresentar isso não como uma oferta meramente turística ou cultural, mas como a possibilidade das pessoas pensarem na fé, na existência de Deus e na proximidade entre si. E este é um trabalho que nós temos que fazer refletindo muito, porque depois podemos cair na lógica de tornarmos uma empresa, tornarmos qualquer coisa turística ou de promoção turística, esquecendo-se que a Igreja, como dizia Paulo VI, não existe senão para evangelizar. Os desafios que se abrem ao turismo religioso e à Igreja, que deve estar preparada para integrar os que nos visitam numa experiência de proposta de Evangelho. Da pena do poeta Tolentino Mendonça nasceu mais uma obra, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. Na senda daquilo a que já nos habituou em obras anteriores, tanto de reflexão teológica e filosófica como de poesia, o padre Tolentino Mendonça abre as páginas de um livro singular e corajoso. Na apresentação da sua mais recente obra, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, o autor realça que é fundamental cuidar das nossas perguntas como quem cuida de um jardim. Nós temos de cuidar das nossas perguntas como quem cuida de um jardim. Porque a nossa experiência humana, a nossa experiência crente, é habitada por múltiplas perguntas que ao longo da nossa vida se vão somando, se vão transformando, mas que persistem dentro de nós. Porque o ser humano é uma pergunta fundamental, é um enigma, um mistério por descobrir. Como o ser humano é um mistério por desvendar, o poeta, natural da Ilha da Madeira, sublinha que existem momentos na nossa vida em que se percebe que são as perguntas e não as respostas que nos deixam mais perto do sentido. E precisamos escutar em profundidade as perguntas que habitam o nosso coração, porque no fundo elas são o caminho para Deus, o caminho para o sentido da vida. Este livro exatamente é um convite a uma pausa, ao espanto, a reaprendermos o espanto, que é alguma coisa que na nossa vida um pouco embaciada, ou um pouco míope, ou quando deixamos que os nossos olhos se aprisionem à estreita realidade, no fundo deixamos de perder a capacidade
de nos espantarmos, de nos assombrarmos perante as coisas. A iniciação ao espanto. Um caminho em direção à contemplação. Tal como dizia Fernando Pessoa, citado por Tolentino Mendonça, a espantosa realidade das coisas. É uma descoberta contínua. O espanto é a possibilidade que também Deus nos dá de olhar tudo pela primeira vez e de ganharmos um recuo crítico, até uma capacidade de ver o que não vemos à primeira, de ligarmos ao essencial que é invisível tantas vezes a um primeiro olhar. Isso vem, de facto, de nos sentarmos num banco de jardim e podermos olhar a realidade com os olhos de Deus. Esse sentar no banco do jardim, que fala o poeta Tolentino Mendonça, ajuda-nos a reorganizar não só o visível, mas também o nosso próprio modo de ver. Uma revitalização da vida. Eu sinto, e é uma sensação partilhada, de que precisamos de recomeçar, muitas vezes na vida, e não sabemos como. No fundo, este livro é uma arte do recomeço. O pequeno caminho das grandes perguntas. O novo livro do padre e poeta Tolentino Mendonça. Uma obra que faz perguntas sobre a nossa vida. Agência.eclésia.pt é aí que encontra toda a informação relacionada com a atualidade na Igreja Católica. Agora olhamos Fátima e a República a propósito deste dia, a propósito do centenário das aparições, e porque Licínio Lima, nosso convidado, se prepara para publicar um livro que traz a público esta investigação, um livro que já tem título, que se chama Senhora da República, e que ao fim e ao cabo é uma linha de investigação em que procuraste aprofundar como é que, num contexto tão anticlerical, as aparições em Fátima acabaram por ter uma aceitação tão grande entre o povo português. É verdade. Antes de mais, obrigado pelo convite. Essa é a grande questão. Como é que, num contexto daqueles tão anticlerical, que já vem não de 1910, de 5 de outubro de 1910, que é quando, de facto, se muda de regime, de uma monarquia para a República, mas que já vem atrás, já vem, podemos dizer, de 1820, quando oficialmente começa a democracia em Portugal. E a partir de 1920, com toda a influência que vem do centro da Europa, nomeadamente da França, as ideias iluministas, racionalistas, isso faz com que em Portugal, a influência que isso tem em Portugal é que o clero, a Igreja, começa a ser olhada com desconfiança e começa a ser apontada como a grande culpada pelo atraso intelectual, pelo atraso social, etc., do povo português. Só que há aqui um pormenor muito interessante, é que entre 1920 e 1910, naquele contexto de monarquia constitucional, eles foram achando que a Igreja devia continuar a ser a religião oficial do Estado, da nação. E muito bem. E o clero, a Igreja, ia tendo o seu papel social em Portugal. Quando chegamos a 5 de outubro de 1910, disseram, não, acabou. Portanto, a partir de agora, a Igreja deixa de ter qualquer influência na sociedade, o ensino religioso é proibido, os bens são confiscados, as ordens religiosas proibidas de se implementar. Ou seja, vamos acabar com isto. E depois chegamos a... Só que entre o decreto e a realidade das coisas havia uma grande distância. Claro, é que isto foi legislar contra quê? Contra o mais íntimo que as pessoas têm, que é a sua fé. Porque, de repente, os cultos foram proibidos na via pública. Portanto, tudo, ou seja... Procissões, tudo isso, tudo para dentro das igrejas. Ou seja, a religião é para estar na sacristia e não na via pública. Depois há outro acontecimento muito interessante, é que em muitas paróquias deixaram de ser os párocos a gerir a sua paróquia. Começaram as chamadas associações cultuais, que eram formadas por leigos da confiança do governo, onde o pároco nem sequer tinha assento. E eram eles que definiam tudo, os honorários do sacristão, os honorários das missas, tudo isso. Bem, isso afetou muito a consciência cristã, a consciência católica. Isso afetou não só os intelectuais,
que iam vociferando contra isto tudo, mas afetou sobretudo o povo. O povo viu que não podia, que deixou de ser livre. Sentiu que não era respeitado nas suas convicções mais profundas. Deixou de ser livre na sua maneira de viver a sua fé. Acabou-se. E então, a certa altura, há um fenómeno interessante. Na Cova da Iria, em 1917, começa-se a espalhar por aí que Nossa Senhora apareceu a três crianças. Bem, a coisa, tudo bem, é mais um fenómeno, só que na segunda vez, tantos miúdos começaram a dizer que ela ia aparecer de mês a mês, todos os dias 13. Então, no segundo mês, junho, já aparecem 60 pessoas. Em julho, aparecem 2.000 pessoas. E só que em julho vai o jornalista do século, o Jornal do Século, vai lá e noticia aquilo. O que é que acontece? Acontece que logo em agosto já aparecem 20.000 pessoas. E o que é que o administrador de Orem faz? Chega lá e rapta os miúdos, ou leva os miúdos, sequestra os miúdos, leva-os para a casa dele. E então, nesse 13 de agosto, o que é que a senhora não aparece? Mas vai aparecer no dia 19, no domingo seguinte, nos Valinhos. Em setembro aparece lá 20.000 pessoas, até que chegamos a outubro e aparecem lá 60.000 pessoas e toda a gente deixa de falar dos pastorinhos. Porquê? Deixam de falar dos pastorinhos porque viram um milagre. É isto que está noticiado. Aliás, a minha perspectiva é muito... Claro. A minha abordagem é jornalística. Eu sou jornalista, portanto, a minha abordagem na investigação é muito jornalística, é factual. Portanto, eu não fujo dos documentos nem um milímetro. E foi o fenómeno de Fátima, a partir de 13 de outubro de 1917, torna-se muito interessante porque os pastorinhos desaparecem do panorama. Porque a partir dali começa-se a falar dos milagres que lá acontecem, começa-se a falar da afluência das pessoas que lá acontecem e do ambiente que ali se gerou. E os pastorinhos não se falam. Ou seja, Fátima, a partir de 13 de agosto, que há uma vivência muito forte sem os pastorinhos, e 13 de agosto é marcante porque o povo que lá está diz que sentiu qualquer coisa. É engraçado, as descrições desse dia são muito interessantes porque as pessoas dizem, nós vimos flores a cair, nós vimos uma nuvem, viram qualquer coisa. E engraçado que há uma descrição de um seminarista chamado Joel que diz assim, e saíram de lá todos satisfeitos, toda a gente. No dia 13 de agosto, em que os pastorinhos foram levados para Orem. Em outubro, acontece a mesma coisa, saíram lá todos satisfeitos, apesar da chuva, foi do chuva torrencial durante a noite. O que é certo é que toda a gente diz que viu o milagre do sol. Fizeram uma experiência que os tocou interiormente muito forte. E depois já esta coincidência, foram ambos em outubro, implantação da República, a 5, a 13 é o milagre do sol. Que depois, atenção, o que é que os republicanos viram em Fátima? Viram que ali era um centro contra a República. Ali estava-se a gerar todo um contexto para acabar com a República. E daí que começaram então a proibir as peregrinações e proibiam mesmo. A própria Igreja teve receio, entendeu que o fenómeno de Fátima podia ser entendido pela República como algo na intenção da Igreja, para ser encetar ali uma luta contra o regime e a Igreja também não estava confortável perante as aparições, logo nos primeiros momentos. Mas houve aqui todo um contexto que é interessantíssimo estudar, porque logo nesse ano de 1917 surge um partido que foi fundado em Braga, em agosto de 1917, que é o Centro Católico Português, em que estava Salazar, estava Cardeal Sarjeira, essa gente toda, que a certa altura foi-se afirmando como partido político mesmo, apoiado pelos bispos. Então eles adotaram uma política muito interessante, que era chamada política do ralliement do Leão XIII, que é, nós não temos nada a ver com regimes políticos, para nós é igual. Nós só queremos que o governo governe de acordo com os interesses dos seus cidadãos. E mais nada, e nós nunca vamos discutir. E então foi esse partido que, em 1918, teve uma grande representação parlamentar, mas também devido ao contexto de Sidónio Pais, que facilitou, os outros partidos não concorreram e facilitou o aumento do número de deputados deste partido. E é interessante que depois, como esta foi a postura do partido dentro do Parlamento, dentro da Assembleia, os outros partidos disseram assim, eles até são indivíduos tranquilos, eles não estão aqui a defender nem a República, nem a monarquia, estão aqui a colaborar. E, eles estão no espírito de colaboração. E então foi neste contexto que chegamos a 1924,
Politicamente, o partido estava estável, enfim, já estava aceito, já estava integrado no panorama político, mas depois, a certa altura, os chamados livres pensadores achavam mesmo que a Igreja continuava a apostar em Fátima contra a República e que ia haver golpe, mais dia menos dia, ia haver golpe. Então, chegamos a 1924, há dois acontecimentos fundamentais, que é terem confiscado os bens da Igreja Santa Joana Princesa, que foi um grande escândalo nesse ano, e foi a proibição da peregrinação a Fátima no dia 13 de maio. Então, só que aí entra em cena um ponto fundamental, que é o surgimento do Jornal de Novidades. Então, o Jornal de Novidades surge, fomentado pelo juiz, e diz assim, não, toda a gente tem que ir a Fátima, sem medo. E houve um decreto do governo publicado a dizer, a peregrinação é proibida. Braço de ferro. Exatamente, e o Novidades assim, ela é proibida, mas nós vamos na mesma. E foram. Quer dizer, em Fátima, naquele dia, surgiram 150 mil pessoas. Quer dizer, em outubro de 1917 tinham sido 60 mil. Naquele ano tinha sido 150 mil. Ou seja, o povo reagiu, todo este ambiente anticlerical, todo este ambiente que, de alguma forma, dilacerava, estrangulava a identidade foi quase um referendo, da nação. Exatamente. Essa participação tão maciça. Exatamente. E a República depois acabou, morreu. Porquê? Porque foi um período de 16 anos em que tivemos 45 governos, completamente caótica. Os nossos jovens foram para uma Primeira Guerra Mundial, que não sabiam o que é que era, mais de 10 mil mortes, a sopa dos pobres surgiu, aquilo foi mesmo mau, foi um período mau. Licínio Lima, ficamos a aguardar, já não faltará muito, mas estaremos atentos quando surgir nas livrarias Senhora da República, é assim que se irá chamar então esta tua investigação. Obrigado por ter estado hoje aqui connosco no programa Eclésia. Fátima e a República, uma investigação de Licínio Lima que está prestes a chegar às livrarias. Antes de terminar, recordo ainda que pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.